Olá, amigos, aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 37 e nós vamos ver dos aforismos 145 até o 148. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre várias temáticas bem interessantes e eu diria que pessoas que são voltadas para a educação ou para a pedagogia, profissionais da pedagogia, vão se beneficiar demais das reflexões que a gente vai levantar aqui. Porque eu vou trazer principalmente alguns conceitos, algumas ideias que foram extremamente propagadas pelo maior de todos os pedagogos, educadores que o nosso país já teve, que foi o mestre Paulo Freire. Entre outras temáticas, mas a que eu vou me aprofundar mais, com certeza é sobre essa pedagogia do Paulo Freire, que era muito voltada para o ensinar e aprender, nós sermos mestres e discípulos um dos outros. Não existe ninguém que seja aquela pessoa que sabe tudo, que só ensina, e aquela pessoa que não sabe nada e só ela tá para absorver conhecimentos que vêm de um mestre, de alguém superior. Isso não existe. Todos nós temos algo a ensinar e a aprender. Nós vamos ver bastante sobre isso nesse vídeo de hoje. Antes de começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. É super importante para que esses vídeos possam chegar para cada vez mais pessoas. O algoritmo do YouTube consiga entender que é um conteúdo relevante e assim distribuir para cada vez mais pessoas, para assim o canal crescer e assumir esse papel de espalhar bons conhecimentos, certo? Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês, para que mais pessoas conheçam esses estudos. Vamos lá, gente, para o 145, que diz assim: não expor o dedo machucado, ou tudo vai bater nele, nunca se queixe dele, sempre mira malícia onde nos dói ou enfraquece, mostre-se melindrado e irá apenas encorajar-se os outros a fazerem troça de você. A má intenção está sempre à cata do modo de lhe pregar uma peça. Usa a insinuação para descobrir onde dói e conhece 1000 truques para cutucar as feridas. Nunca o atento se dê a conhecer, nem exponha os problemas, tanto pessoais quanto herdados, pois até a sorte às vezes gosta de nos ferir no ponto nevrálgico. Sempre vai direto à carne viva, por isso não deve revelar o que o flagela e o que o reanima, para que o primeiro não dure e o último não termine. Esse aforismo, pessoal, ele é muito bacana, porque ele está se utilizando de uma linguagem mais metafórica. Isso aqui é super bacana. Todos os dias a gente escuta as pessoas falarem isso, de que parece que quando tá doendo, quando tem uma ferida, as pessoas só cutucam nela. Aonde você tá doendo, as pessoas vão lá em cima, cutucam para que doa ainda mais. As pessoas todos os dias falam sobre isso, até mesmo na questão real mesmo, de você ter uma ferida no corpo, algum machucado, quando você se corta, alguma coisa assim, é super comum. As pessoas parece que elas vão direto ao ponto para que você sinta mais dor, mas isso é só uma comparação, é uma metáfora que ele está utilizando para falar da nossa vida, que a gente, aquilo que a gente coloca energia tende a crescer. Nesse aforismo, gente, mesmo que pareça meio encoberto, mas ele está falando de altos princípios que hoje são muito propagados, princípios da física quântica. Aquilo que você coloca o seu olhar, aquilo que você coloca a sua energia tende a crescer. E aí quando eu estava lendo esse aforismo, eu me lembrei que existem muitos vícios, as pessoas têm muitos vícios que eles são terríveis para a questão da harmonia da pessoa, e ela acaba atraindo da vida mais do mesmo, mais daquilo. E aí eu quero também abrir essa ressalva: que tal a gente mudar uma chave na nossa cabeça para que a gente busque coisas que sejam positivas? Porque quanto mais a gente coloca energia naquilo que seja bom, que seja engrandecedor para nós e para os outros, isso tende a crescer também. Não se trata apenas do lado negativo, sabe? Aí eu vou aqui exemplificar para que fique bem fácil a compreensão desse aforismo. Tem muitas pessoas que têm vício em compras, por exemplo. Aquela pessoa que
Se não tiver com o cartão o tempo todo com dívidas no cartão de crédito, coisas para pagar em suaves prestações, como se diz popularmente, a pessoa ela fica com o frivião, como se diz, ela tem que estar o tempo todo comprando, e aí o que acontece? Essas pessoas, elas todos os dias elas ficam pesquisando na internet, coisas que para comprar em promoção, coisas assim. E aí já começa o massacre midiático, porque os algoritmos da internet, dos sites, eles entendem que você está interessado naquelas coisas e bombardeia você com um monte de propagandas. Já começa daí. E aí você vê propaganda disso, promoção até sexta-feira. Se você não comprar até tal dia, você não vai conseguir. E a pessoa fica nesse frenesi para comprar. E aí já começa daí. Porém, não fica só nisso. Ela, por conta dela estar nessa vibe, ela acaba atraindo para si um monte de pessoas que também tem esse padrão. Elas gostam de sair para fazer compras, elas ficam falando entre si, poxa, vamos lá tal dia no shopping para fazer compras, e a pessoa fica regozijando com isso. Só que isso é terrível, a pessoa vai viver endividada, ela vai ter que trabalhar só para pagar contas. Vale a pena um negócio desse? Na minha opinião, não. Eu estou trazendo isso aqui como ponto de reflexão. Aquilo que a gente coloca foco, coloca energia, tende a crescer, percebe? Um outro exemplo. Pessoas que são viciadas em bebidas alcoólicas. Aquelas pessoas que são viciadas em bebidas alcoólicas, quase sempre ela atrai amigos, que são aqueles amigos de balada, aqueles amigos da sexta-feira à noite, que se juntam no bar para ficar até altas horas bebendo, e a pessoa acaba ficando presa nisso. Ela vira uma refém desse vício. Então, que tal a gente mudar isso? Essa questão que ele utiliza dessa metáfora do dedo machucado, é isso, você está precisando de ajuda, porque todo vício é extremamente deletério, você precisa de ajuda para entender por que você desenvolveu um vício. E em vez de você trabalhar com isso de forma terapêutica, de uma forma mais inteligente, você acaba se cercando de mais do mesmo. De pessoas que vão cutucar naquela ferida. Esses dois exemplos que eu dei, fazendo você se endividar, comprando cada vez mais, fazendo você se intoxicar, bebendo cada vez mais, correndo riscos de saúde, riscos até de vida, se você beber e depois por algum motivo precisar dirigir. Entende como a coisa vai muito mais longe? Então que tal a gente mudar essa chave para que a gente busque cada vez mais coisas que são engrandecedoras, algo que realmente possa elevar o nosso ser, elevar o nosso espírito. Assim a gente vai atrair da vida pessoas muito melhores, situações muito melhores. E esses machucados todos, eles vão sendo cicatrizados, eles vão sendo curados. Percebe, gente, como é super profundo a ideia, a proposta desse aforismo, que foi colocado numa linguagem extremamente metafórica para nós. Vamos lá para o 146, 146, diz assim: ver o íntimo. As coisas geralmente não são o que parecem. A ignorância, que nada vê além da casca, muitas vezes se transforma em desengano quando penetra no interior das coisas. Em tudo, a mentira chega primeiro, arrastando consigo os tolos numa vulgaridade infindável. A verdade chega sempre depois, por última, cocheando junto com o tempo. Quem é sensato reserva um dos ouvidos para a verdade, agradecendo à Mãe comum, a natureza, por nos tê-lo dado em dobro. O acerto vive retirando em seu interior, de modo a ser mais estimado pelos sábios e os discretos. Esse aforismo, gente, ele é sensacional também. Nesse aqui eu não vou me alongar tanto, porque eu vou trazer uma sugestão de texto que vai complementar muito bem, e você que esteja assistindo parar para ler esse texto, as suas reflexões elas vão ser extremamente ampliadas. É um texto do grande escritor Ferreira Goulart. O título desse texto, gente, é super bacana, é O Benefício da Dúvida. Esse aforismo ele está falando sobre você não aceitar simplesmente o que as pessoas pensam ser a verdade de uma forma seca, de uma forma nua e crua, sem questionamentos, porque a verdade muitas vezes ela vem como que disfarçada. As pessoas elas fazem todo um floreio para falar de temas que são grandiosos, que são profundos, e aí você
Se você não tiver esse benefício da dúvida, questionar se aquilo realmente é verdade, você cai como um patinho muitas vezes. E a sua consciência, ela fica meio que embotada. O Ferreira Goulart, ele foi um escritor muito contundente, ele era famoso por ser um cara questionador. Ele questionava tudo, inclusive as questões mais elevadas como Deus, como a espiritualidade, como a nossa vida, né, ser além dessa vida de corpo físico. Ele questionava isso de uma forma extremamente contundente. Eu vou aqui, gente, pegar esse texto que foi publicado na Folha de São Paulo. É um texto de 19 de fevereiro de 2006, gente. É um texto que ficou famoso. Pessoas que conhecem esse autor, que gostam dele, a maioria já leu esse texto em algum momento. Ele tá super fácil de ser acessado na internet, mas como eu sempre faço, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para que vocês leiam na íntegra. Como é um texto de jornal, é um texto um pouquinho longo, eu vou ler só o comecinho, o primeiro parágrafo e a parte lá do final, que é genial, que complementa muito bem a ideia desse aforismo. E eu vou deixar esse texto como uma sugestão e lendo esse comecinho, para vocês verem como ele é bonito, instigar vocês a clicarem para ler o texto na íntegra depois, certo? O benefício da dúvida de Ferreira Goulart. Difícil é lidar com donos da verdade. Não há dúvida de que todos nós nos apoiamos em algumas certezas e temos opinião formada sobre determinados assuntos. É inevitável e necessário. Se somos, como creio que somos, seres culturais, vivemos num mundo que construímos a partir de nossas experiências e conhecimentos. Há aqueles que não chegam a formular claramente para si o que conhecem e sabem, mas há outros que, pelo contrário, têm opiniões formadas sobre tudo ou quase tudo. Até aí, nada demais. O problema é quando o cara se convence de que suas opiniões são as únicas verdadeiras e, portanto, incontestáveis. Se ele se defronta com outro imbuído da mesma certeza, arma-se um barraco. Ou seja, aqui nesse primeiro parágrafo ele está falando que tem pessoas que acham que são o maioral, a maioral, sabe de tudo e não aceita ser questionada. Ela não se dá, como ele se diz, esse benefício da dúvida. Será mesmo que o que eu estou falando é uma verdade absoluta? Até porque não existe verdade absoluta. Quem me acompanha há mais tempo sabe o quanto eu falo sobre isso. Eu repito essas reflexões sobre a verdade. Cada um de nós tem pequenos fragmentos de verdade que não representam a verdade com o V maiúsculo, porque ninguém tem acesso a ela. E aí ele está falando que essas pessoas que são essas donas da verdade são pessoas muito complicadas, são pessoas difíceis de lidar, que tem o rei na barriga, são pessoas que são quase sempre muito orgulhosas, muito arrogantes, e é difícil você ter um bom contato com elas e até mesmo fazer amizade com elas. Principalmente se você for uma pessoa inteligente, uma pessoa que busca expansão de consciência, a gente pode mudar totalmente essa realidade. E lá no finalzinho, gente, o final desse texto é perfeito também. Ele diz assim: mas não cansamos de nos espantar com a reação, às vezes sem limites, a que as pessoas são levadas por suas convicções. E isso me faz achar que um pouco de dúvida não faz mal a ninguém. Aos Messias e seus seguidores, prefiro os homens tolerantes, para quem as verdades são provisórias, fruto mais do consenso do que de certezas inquestionáveis. Ao longo desse texto ele vai falando sobre os grandes ditadores, essas pessoas terríveis como Hitler, como Pol Pot, como Stalin, como tantos outros que eram cheios de certezas e por conta das suas certezas eles fizeram lavagem cerebral nas pessoas e assim elas seguiam como cordeirinhas, indo como que para o abate. Tem uma velha expressão que falava sobre isso, que fala bastante sobre isso, de que são cegos guiando cegos. Essas pessoas que são impetuosas, que são cheias de convicções, são pessoas cegas e que vão guiando um monte de outros cegos e que numa hora vão cair no abismo, cair no buraco. Essa expressão que todos nós já lemos ou ouvimos em algum momento. A proposta desse aforismo é essa, gente, que nós tenhamos essa capacidade de questionar, de se questionar. Inclusive, isso é super importante também.
porque a gente vai colocando uma série de convicções, de certezas, só que a gente está o tempo todo em transformação, em mudança. Vocês não fazem ideia, gente, do tanto de coisas que eu, até bem pouco tempo, tinha convicção, acreditava, dizia, isso é assim mesmo. Só que à medida que eu fui evoluindo, amadurecendo, as coisas foram mudando. E eu vi, não é bem assim. Aí eu fui reformulando coisas que eu mesmo tinha como convicção tempos atrás. E aí algo que também, só para complementar, para fechar esse aforismo, algo que eu aprendi nos últimos anos e que quero compartilhar aqui com vocês é sobre a palavra convicção. Essa é uma palavra tão forte, gente. Eu praticamente não tenho convicção de nada. Eu até escrevi um texto tempos atrás no meu blog falando sobre isso. Porque aquilo que a gente chama de convicção é como se fosse algo fechado, algo que não pode estar aberto a mudanças. E a gente sabe que tudo muda, tudo está em transformação. Então é muito perigoso a gente dizer, eu tenho convicção de que isso é desse jeito, de que isso é imutável. Cuidado, hoje em dia praticamente eu não falo mais essa palavra, raramente eu falo sobre isso em algum momento, em alguma conversa. Quem assiste esses vídeos há mais tempo, né, quem está acompanhando ao longo dessa trajetória, já deve ter percebido que raramente eu me utilizo dessa expressão, porque eu mesmo não tenho convicção de muita coisa, e é bom que seja assim. Gente que tem convicção demais, na linguagem do Baltazar Gracian, são as pessoas tolas, que nós sejamos pessoas inteligentes. Quanto menos convicções tivermos, nós nos darmos esse benefício da dúvida, mais a gente cresce e a gente tem a capacidade de crescer indefinidamente. Beleza, gente? Não deixem de ler esse texto, está aqui embaixo na descrição. Esse texto é incrível do Ferreira Goulart. Vamos lá para o 147. Não ser inacessível. Ninguém é tão perfeito para não precisar de uma advertência. Aquele que não ouve é um tolo incorrigível. Mesmo o mais altivo deve levar em conta os conselhos amigáveis, e até os soberanos não devem desprezar o aprendizado com os outros. Alguns são incorrigíveis por serem inacessíveis e caem porque ninguém ousa se aproximar para ampará-los. Os mais inflexíveis devem deixar a porta aberta para a amizade. Será a porta do socorro. Todos precisamos de um amigo que tenha liberdade para nos repreender e aconselhar. Nossa confiança lhe outorgou tal autoridade, e o alto conceito advém da lealdade e da prudência. Não devemos dedicar respeito e confiança a qualquer um, mas bem no âmago de nossa prudência, precisamos do espelho fiel de um confidente. Se estimarmos esse espelho, ele nos livrará do engano. Esse aforismo, gente, ele é perfeito também, porque ele está falando para que a gente tenha humildade. O foco desse aforismo é que nós sejamos pessoas humildes e que a gente tenha sempre a certeza de que nós não sabemos tudo e de que nós temos muitos defeitos, muitas coisas a serem aperfeiçoadas, a serem melhoradas. E só pessoas que são de fato nossas amigas, pessoas de confiança, pessoas leais, como ele coloca nesse aforismo, quando a gente se abre para elas e a gente tem esse contato íntimo, a gente pode melhorar muito mais e evoluir, crescer indefinidamente. Eu acho isso tão bonito. Quando eu estava lendo, gente, esse aforismo, eu me lembrei de algo que eu contei uma vez só, né? E aí eu vou repetir, porque são estudos diferentes e eu não me lembro mais nem qual foi o título, o número do vídeo, né, que eu falei sobre isso no estudo passado, né, da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis. Eu trouxe essa historinha, algo que eu vivi e que foi muito impactante e que traz direto essa ideia que esse aforismo traz, de se abrir para uma amizade verdadeira, uma amizade profunda, e quando a gente tem essa humildade para aceitar quando a gente falhou em algum ponto e a pessoa fez uma crítica construtiva, a gente cresce demais quando ouve e quando bota na prática, quando internaliza. Isso foi em 2013, gente. Eu tenho uma amiga, até hoje ela é super próxima, a gente sempre conversa, a gente sempre interage, né? Agora por conta da pandemia um pouco menos, né? Porque a gente precisa
desse questão do isolamento social, né? Mas a gente sempre se comunica, já tem muitos anos que a gente se conhece. E no ano de 2013 eu estava numa fase assim super ativa no meu blog. Eu escrevia praticamente todos os dias. Eu estava assim naquela maré de inspiração gigante. E aí nessa época o blog estava começando a crescer, chegando para mais pessoas, estava tendo mais compartilhamentos, mais comentários. A minha fanpage, né, no Facebook estava começando a ter mais seguidores. E aí eu meio que me deixei levar por isso. Eu era muito imaturo nessa época, né? Eu não tinha nem um terço da maturidade que eu tenho hoje. E aí eu meio que deixei o ego, né, falar mais alto, subir por conta disso. E aí eu fiquei achando que eu estava sendo uma pessoa incrível, que estava transformando o mundo com os meus textos. E praticamente eu só falava disso, gente. Para onde eu fosse, eu dizia, poxa, eu escrevi um texto muito massa sobre isso lá no meu blog, dá uma lida lá, tu vai gostar. Eu vivia pegando os links dos textos e compartilhando com os amigos pelo próprio Facebook ou então pelos e-mails, né? Nessa época eu ainda não estava muito em voga, nessa época eu acho que nem tinha o Instagram ainda, ou se tinha, ainda estava começando. A rede principal era o Facebook e os e-mails. Eu mandava muitas mensagens pelo Facebook com os links dos textos para o pessoal ler. E aí isso meio que subiu minha cabeça. E aí eu praticamente só falava sobre isso. Cada vez que eu conversava com alguém, eu tava lá citando o meu blog, os textos que eu escrevia. E aí tem esse lado negativo, né? Eu tava com o meu ego exacerbado, achando que eu tava fazendo algo incrível, estupendo, espetacular, sendo que eu tava só fazendo o meu trabalho como alguém que está disposto a compartilhar conhecimentos, a ajudar na expansão de consciência, sabe? A minha intenção era bonita, era essa a vontade que eu tinha, só que eu tava com isso para ser meio que trabalhado. Aí numa conversa com essa minha amiga, ela falou pra mim, poxa Isaías, que coisa chata, tu tá só falando do teu blog direto, vamos, parece um disco arranhado. Ela falou algo desse tipo pra mim, e eu fiquei assim naquele estado de choque na hora, porque eu não tinha me dado, assim, eu não tinha tomado consciência do quão chato eu estava sendo de falar sobre o meu blog para todo mundo o tempo todo. E aí essa advertência, né, que foi bem contundente dessa minha super amiga, até hoje eu tenho um carinho gigantesco por ela, me fez mudar completamente. Eu acolhi, eu disse, poxa, você está muito correta, eu acolho total o que você disse, eu vou me policiar, já pode ter certeza que de agora em diante eu não vou ter mais essa mesma postura. E foi, gente, foi tiro e queda. Depois desse dia, dessa conversa que foi pra mim transformadora, nunca mais, gente, eu fiquei assim nessa insistência, né, de dizer, poxa, leia esse texto, confira meu blog. Não precisa, porque não tá na internet. Eu não joguei pra internet. Qualquer pessoa, em qualquer momento, se ela tiver conectada com aquelas buscas, com aquilo que ela está procurando, que tenha lá nesses textos, ela vai cair. Essa foi a postura que eu assumi dali para frente. E quando alguém chegava para mim elogiando ou então pedindo para continuar, dizendo que aquilo ali tinha sido transformador, dali para frente, até hoje é assim, qual é a minha reação? Eu digo, poxa, muito obrigado, gratidão profunda. Essas suas palavras, esse elogio, para mim, é uma mola propulsora, me impulsiona, me estimula, me incentiva a continuar. Eu sei que eu estou no caminho certo, estou trabalhando com os meus dons, com os meus talentos, e eu estou podendo espalhar isso para o mundo. É mais ou menos isso que eu falo para as pessoas que hoje em dia chegam para mim comentando nos textos, ou então fazendo algum tipo de elogio. Eu simplesmente digo isso, gratidão profunda. Isso me estimula a continuar, a fazer sempre o meu melhor, mas sempre com essa postura de humildade, de saber que eu sou apenas uma peça numa engrenagem de algo muito maior. Percebe como isso é bonito, gente? Então esse aforismo ele está falando sobre isso, nós sejamos ouvidos, né? Que a gente saiba ouvir quando alguém faz uma crítica construtiva. Essa história, gente, ela é fascinante. Eu acredito que agora eu estou contando ainda com mais detalhes do que da outra vez, nesse vídeo do outro estudo, do Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, porque foi muito transformador. E aqui eu estou sendo extremamente transparente, sincero, ao trazer isso para vocês. Espero que tenha servido de alguma forma essas reflexões, para que
em vocês, em cada um de vocês, seja trabalhada essa questão da humildade, de saber ouvir, de acolher quando alguém faz uma crítica construtiva, alguém que seja de fato seu amigo, sua amiga, que quer apenas o seu bem, certo? Vamos lá pro 148 para a gente concluir esse vídeo de hoje, que diz assim: possuir arte da conversação é o que revela uma pessoa verdadeira. Nenhuma atividade humana exige mais atenção por ser a mais comum. É aqui que ganhamos ou perdemos. Requer siso escrever uma carta, que é a conversa refletida e escrita. E ainda mais conversar, pois a descrição é logo posta à prova. Os entendidos tomam pulso da alma baseados na linguagem. E baseado nisso, o sábio disse: fale e será conhecido. Para alguns, a arte da conversação está em falar sem arte, deixando-a cair livremente como a roupa. A ideia talvez seja válida quanto a conversa entre amigos, mas no círculo mais elevado, a conversação deve ser mais formal, revelando a excelente substância da pessoa. Para que a conversa seja bem aceita, tem de se adaptar ao caráter e inteligência dos interlocutores. Não banque o censor de palavras, pois será tomado como um pedante gramático, e muito menos o fiscal das opiniões, o que fará com que seja evitado pelos demais, impedindo-o de se comunicar. Na conversa, a descrição é mais importante do que a eloquência. Esse aqui, gente, é um aforismo bem longo, né? Não vou ler uma segunda vez por conta dele ser bem longo, bem extenso, mas a sua proposta, gente, ela é simplesmente genial, ela é incrível, que ele fala sobre essa arte de conversar, de você conseguir se conectar de uma forma muito bacana com seus interlocutores. E nessa hora, gente, assim que eu li, a primeira pessoa que me veio em mente foi o mestre Paulo Freire. Ele era espetacular, gente, para trazer essa ideia dessa boa conversa, porque ele era um educador de primeira, ele se conectava, gente, no nível de alma com seus alunos, e ele procurava falar sempre isso, de que nós somos professores, nós somos mestres e discípulos uns dos outros, a gente aprende e a gente ensina ao mesmo tempo. Tem uma frase dele que é super famosa, que diz mais ou menos isso, né? De que o professor, ele aprende ao ensinar e o estudante, ele ensina ao aprender. Não é bacana isso? Não existe somente o professor que é o tal, que sabe tudo, que só transmite os conteúdos, e o aluno que é como uma esponja que está ali só para absorver o conteúdo e não contribuir, não agregar de alguma forma. Isso não existe. Isso não é educação, coisa nenhuma. Ele procurava fazer isso e incentivar os seus estudantes dessa forma. O Paulo Freire, ele se tornou famoso com aquela educação para adultos, né, para alfabetização de adultos, e ele se utilizava demais dessa empatia. Muitas vezes, gente, ele ia para aqueles lugares bem pobres, principalmente do interior do Nordeste. Ele ia ensinar agricultores, ia ensinar pedreiros, ia ensinar pessoas muito simples, pessoas que trabalhavam com serviços, coisas muito simples e que nunca na vida tiveram acesso aos estudos. E essas pessoas, elas olhavam para o Paulo Freire com aquele olhar de submissão, pelo fato dele ser um super doutor. Ele tinha um monte de doutorados, ele tem, gente, se eu não me engano são quase 40 títulos de doutor honoris causa. E as pessoas, elas o veneravam, assim, essas pessoas mais humildes, mais simples. E aí ele chegava para elas e procurava mostrar para elas que ele era só um ser humano como qualquer outro, e que estava lá como sendo uma ponte, alguém para ensiná-los. E aí ele se utilizava tipo de uma brincadeira. Ele mostrava para elas que ele não sabia muitas coisas. Talvez ele não soubesse muito mais do que o que ele sabia. E aí ele brincava com seus estudantes para mostrar que ele estava lá também para aprender com eles. E assim, nessa troca, assim, tudo ficava bem melhor. Eles conseguiam interagir e nessa confiança eles aprendiam muito mais rápido. Aí eu até vou trazer um exemplo aqui para que fique bem fácil de compreender o que eu estou dizendo. Ele chegava para alguém e perguntava assim: olha, você sabe me dizer o que é
o imperativo categórico do Kant. Aí a pessoa, hã? Como assim? Imperativo categórico? Nunca ouvi falar disso. E aí ele explicava, isso aqui é de um grande filósofo, um filósofo que trabalhava muito a questão da ética. Esse conceito está muito relacionado com a ética e as pessoas entendiam. E aí ele dizia, mas assim, você teria alguma coisa que pudesse explicar para mim, me fazer alguma pergunta? E aí as pessoas chegavam, você sabe, doutor, como é que eu faço para plantar milho da melhor forma possível, né? Como que eu faço para adubar a terra direitinho, na melhor época do ano, na melhor estação e colocando na melhor conjuntura, como é que eu espalho as sementes para que eu consiga ter a melhor colheita possível do milho. E ele chegava, poxa, que pergunta difícil, eu não faço a menor ideia de como é que eu faço isso. E aí, nessa humildade dele, porque você precisa ser muito humilde para dizer, poxa, eu não faço a menor ideia de como é que é isso, eu estou aqui ouvindo você, eu quero aprender com você. Pronto, nessa interação, ele desenvolvia essa arte de conversar, não é bacana, gente? Ele ensinava um monte de coisas super profundas do seu conhecimento, do seu cabedal de conhecimentos acadêmicos. As pessoas adoravam aprender essas coisas mais complexas de uma forma muito simples, como ele ensinava, e ao mesmo tempo ele aprendia coisas muito interessantes da vida prática, da vida simples dessas pessoas que não tinham muito acesso aos estudos. Se a gente levar isso para a nossa vida, pessoal, tudo vai se transformar. A educação vai ser essa transformação, essa alavanca para a mudança do planeta. Todos nós, repetindo mais uma vez essa frase, todos nós podemos ser mestres e discípulos, ensinar e aprender. Não existe ninguém que seja só aquela pessoa que ensina, que sabe tudo, e não existe aquela pessoa que só esteja para aprender, que não tem nada para ensinar, porque não existe, é uma ilusão. Todo mundo tem algo que possa ensinar, que possa compartilhar e agregar para as outras pessoas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado das reflexões desse vídeo, muito pautadas na educação, né, que é algo que eu sou apaixonado. Como eu falei, as pessoas que são voltadas para a educação podem aprender muito com esse vídeo de hoje. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal para mais e mais pessoas terem acesso a esses estudos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.